novembro a dezembro de 2022, que foi logo pós a quebra da FTX, o MVRV do Bitcoin ficou abaixo de 1. Por isso que era um bom momento para comprar. Se você tivesse seguindo pura e simplesmente o MVRV, você teria feito trade da sua vida. Eu montei um modelo que era uma equação do pessoal de Wharton, que eles fazem para o Bitcoin, e é bem interessante, então você consegue prever, assim, entre as prever, né? Você conseguiria estimar o que seria o valor que ele deveria alcançar se você considerasse ele como uma moeda e considerasse, por exemplo, a velocidade do dinheiro do uso do Bitcoin, né? Só que ali eu vou para um outro lado em complemento a isso, que são as métricas on-chain, ou seja, são as métricas que você consegue extrair do uso da blockchain. E lá você vai ter, por exemplo, em complemento ao preço base do Bitcoin pelo minerador, cara, eu tô gastando energia, tô gastando máquina e tudo mais, eu não tenho muito incentivo para vender abaixo de $100, porque é $100 que eu gasto. Você consegue ver outras informações de, por exemplo, em que momento os mineradores que estão nessa dinâmica meio commodity de extração de petróleo, em que momento eles se sentem tão pressionados que eles precisam começar a vender Bitcoin. Você consegue ter essa informação lá porque você consegue ver o que eles estão fazendo. Qual que é o saldo de Bitcoins que eles estão mantendo ou não. Então, tem uma das métricas on-chain que a gente usa, chama Hash Ribbons, e ela consegue identificar o que a gente chama de capitulação dos mineradores, que é justamente o momento em que os caras estão tão pressionados que eles vão precisar, por exemplo, começar a desligar suas máquinas para gastar menos dinheiro, e aí que entra a beleza do Bitcoin, ele sempre vai se ajustar, o algoritmo sempre se ajusta em termos de dificuldade para garantir que ele esteja num equilíbrio com o que está sendo colocado à disposição pelos agentes da rede, né? Então, quando você pega esse monte de métricas, você consegue minimamente... E aí eu não gosto de falar assim, o Bitcoin deveria valer tanto. Eu gosto de pensar no preço que ele está hoje, quais são os patamares que estaria barato o suficiente para as pessoas começarem a comprar novamente, ou estaria tão caro que, na média, né, no movimento da manada, as pessoas vão falar, pô, eu preciso botar dinheiro no bolso. Então, tem algumas dessas métricas on-chain que mostram pra gente, assim, qual que é o nível de lucro ou prejuízo, por exemplo, não realizado ainda. Entendi. Imagina que você comprou R$1.000 de Bitcoin. Se virou 2.000, você vende? Talvez não. Virou 10.000, você vende? Talvez não. Virou 100 mil? Algum momento chega em que você fala, eu tive um lucro tão grande nessa tela que eu estou disposto a vender e embolsar essa grana. E aí existem algumas métricas como o MVRV, que é uma Market Value, valor de mercado por Realized Value, por valor pago, uma razão, que mostra que, assim, historicamente, as pessoas costumam vender num certo nível de lucro não realizado. Pô, Elas passam a realizar o lucro. Do mesmo jeito, quando o preço de mercado começa a ficar até abaixo do preço que as pessoas toparam pagar, historicamente é um nível em que os investidores falam, caramba, tá tão barato o Bitcoin que eu vou comprar. E eu gosto de olhar para isso porque, assim, quem disse quanto deve valer o Bitcoin? O mercado vai dizer. E ele vai estar exclusivamente ligado ao quanto que as pessoas entendem que aquela tese é válida ou não. E aí, por isso que entra nesse ciclo de euforia e medo e tal, porque o mercado não sabe responder essa pergunta ainda. Então, assim como uma criança que ela chora porque aquela pior dor que ela está sentindo no momento, mas um dia ela vai entender que aquele negócio é mais comum, o mercado ele ainda é mais errático, até o momento que ele vai ficando um pouco mais... ele vai ficando um pouco mais tranquilo, né? Ele deixa de ser tão emocionado como era aquela volatilidade do passado e passa a ser um mercado em que consegue entender, olha, tá bom, talvez não seja a reserva estratégica esse ano, mas daqui 4 anos pode rolar? Então eu ainda topo segurar o meu Bitcoin como um investimento no futuro. É diferente de, o Elon Musk falou e eu vou lá e encerro minha posição já. Sabe que tem um meme no mercado de cripto que tira sarro de todos esses modelos, se chama Rainbow Chart, o gráfico do arco-íris. Que é simplesmente um arco-íris, assim, é uma lei de potência, uma exponencial simples, pega o preço do Bitcoin desde o começo até hoje, aplica um parâmetro de suavização ali, mas expressa a ideia de que o Bitcoin se parece mais com um fenômeno físico, tipo um vírus se espalhando numa população, do que com um ativo propriamente dito. Essa ideia da invariância de escala, de que você vai ter hordas chegando e indo embora, e essa dinâmica de ciclos e bolhas estourando ao longo da trajetória do ativo, de uma forma que a volatilidade vai diminuindo, mas quando você coloca o preço do ativo numa escala log-log, né, tipo log nos 2 eixos, você vai ter quase uma linha reta, assim. E convido vocês a fazerem exercício em casa. Puxem um gráfico do Bitcoin em escala log-log, vocês vão ver que o negócio é quase uma linha reta mesmo. Então, às vezes, o ativo se parece mais com um fenômeno físico ou químico do que com um bem financeiro mesmo. Legal. É uma coisa que foi legal que você levantou, que eu anotei aqui, desse MVRV. Né? Então, seria basicamente assim, ó, se a galera hoje, todo mundo tem Bitcoin, na média, né, óbvio,
se está com lucro a realizar, bastante lucro a realizar, ou pouco lucro a realizar, ou prejuízo a realizar. Uhum. Então aí queria que se você, obviamente, né, se você tem isso na cabeça, a galera hoje, historicamente, está com muito lucro a realizar, tá em um patamar que, tipo assim, caraca, o pessoal já deve estar pensando em trocar de carro, comprar agora. uma casa e tal, pensando em vender, ou a gente ainda está no nível comportado? Lembrando que nenhuma métrica sozinha ela diz tudo, né? Tem que ser combinado com outras coisas. Fazendo disclaimer aqui. Fazendo disclaimer. Mas é uma métrica que eu gosto. Por quê? Quando você pega as métricas on-chain, você consegue entender de fato o comportamento das pessoas. E só saindo do MVRV por um momento. A Glassnode, que é uma empresa que faz esse tipo de tracking de métricas on-chain, ela separa os investidores em dois tipos que eu gosto, que é o long-term holder, investidor de longo prazo, e o short-term holder, investidor de curto prazo. Que basicamente ele diz o seguinte: quando um investidor compra Bitcoin e ele permanece investido por pelo menos 155 dias, que vai dar mais ou menos 5 meses, ele tem uma probabilidade maior de manter esse investimento para o longo prazo. Quando ele compra e movimenta com mais frequência, ele tem uma probabilidade menor de nos próximos investimentos ele manter para o longo prazo. E, por exemplo, uma métrica que você provavelmente consegue usar de uma forma bem assertiva para identificar topos e fundos locais do Bitcoin é quando short-term holders, investidores de curto prazo, quando quase 100% deles estão no lucro nas suas posições, se você quiser tradear, você poderia vender. E quando menos de 50% deles estiver no lucro, é hora de começar a comprar. Por quê? Pensa em investidores que são um pouco mais mão de alface, né? Eles vão vender por qualquer lucro interessante. Cara, subiu 50%, eu já vou vender. Se todo mundo está em lucro, e o perfil do cara é vender no curto prazo, muito provavelmente essas pessoas vão começar a vender, e no curto prazo eles vão causar uma pressão nos preços. Quando todos esses caras estão em prejuízo, bom, vender eles não vão, né? Assim, talvez já venderam. Né? Talvez eles tenham saído do mercado. Quem que sobra? Sobram as pessoas que têm perfil de mais longo prazo e que entendem que, olha, ainda está num preço bom o suficiente para eu comprar. Assim como hoje um short-term holder, um investidor de curto prazo, pode olhar para o Bitcoin e falar assim, $100 mil eu não compro, mas eu que sou long-term holder, eu compro, porque eu espero que o Bitcoin vai valer bem mais que $100 mil. Então existem meio que dois tipos de pessoa no mercado. O MVRV, você pode olhar para um grupo, para outro grupo ou para os dois. E você tem esse gráfico. Se você olhar, ele passa por alguns picos ao longo desses ciclos de bull market e bear market, picos e vales. E a gente ainda está meio que no meio do caminho. Ou seja, talvez a história mude, mas se ela mais ou menos se parecer com o que foi o comportamento dos investidores nos últimos ciclos, a gente ainda não está com um preço alto o suficiente para, comparado ao que as pessoas pagaram, geral sair realizando lucro e acabar com o bull market. Legal. Boa. Essa é a conclusão. E onde que a pessoa que está assistindo, a gente consegue pegar esses dados aí, esse MVRV, separado por grupo, tem que pagar, tem que entrar num fórum específico e tal? A Glassnode é uma plataforma paga, que você consegue usar até uma forma gratuita. Não sei se o MVRV está disponível no gratuito, mas quem tiver TradingView, que é uma ferramenta que todo mundo consegue usar, tem lá. Se eu não me engano, é a Into the Block, que criou um indicador chamado de MVRV, que traz mais ou menos essa ideia. Tem a CryptoQuant, se eu não me engano, também tem esse dado. Mas sim, joga MVRV, eu gosto do MVRV Z-Score, que é uma medida estatística para você tentar dar uma normalizada na coisa. Procura isso e dá uma olhada, assim, vê se faz sentido para você. De novo, não é uma métrica sozinha que vai te dar todo o indício, mas eu acho que te ampara, pelo menos, entender a dinâmica do mercado. Hoje está em uns 2,5 o MVRV, o que significa que, na média, os portadores de Bitcoin estão com lucros não realizados de 150%. Porra, normalmente, quando chega... Caraca, o cara precisa de quanto para realizar isso aí, velho? Então, 600%, mais ou menos. Historicamente, quando chega em uns 3,5 é quando a coisa fica feia, assim. E aí, quando cai abaixo de 1, é quando é uma oportunidade inequívoca de compra. Cai abaixo de 1, ou seja, tipo assim, a galera, na média, tá perdendo dinheiro. Se você pega novembro a dezembro de 2022, que foi logo pós a quebra da FTX, o MVRV do Bitcoin ficou abaixo de 1. Por isso que era um bom momento para comprar. Se você tivesse seguindo pura e simplesmente o MVRV, você teria feito trade da sua vida. Cara, então a partir de hoje você vai ficar olhando isso aí. Os dois têm... Assim, não tô falando que você vai só olhar isso, hein, meu? Pelo amor de Deus. Mas esse é um dado que vocês dois consideram... Você pode olhar só para esse, né, por enquanto, e ir aprendendo outros indicadores conforme o tempo passa. Porque quando complica demais o setup, dá ruim. Então, se tu quer um indicador para te orientar pelos ciclos do Bitcoin, é esse. MVRV... simples, sem sufixos, sem prefixos, só jogando no Google MVRV do Bitcoin, que vai aparecer lá. Boa. Aí você vai evoluindo, aprofundando sua análise para esses subindicadores e tal, mas
A lógica é essa que o Bazan expôs. É simples. Quando tá todo mundo sentado em cima de muito lucro, é hora de vender. Quando tá todo mundo desesperado no prejuízo na média, é hora de comprar. Comprar Bitcoin quando o MVRV está abaixo de 1, historicamente, é uma estratégia infalível. O problema é você ter o culhão, a hora que tá todo mundo falando que morreu, de ir lá e comprar, né? Mas quando você bater o olho na tela e ver a próxima vez que acontecer, você vai lembrar de mim. É óbvio.